E chegamos ao quarto episódio da série Business Owner, o papel mais crítico na agilidade de negócios. Hoje a gente vai tratar do assunto práticas comuns do Business Owner. As práticas comuns, porque a gente já falou do seu contexto, já falou do escopo de sua atuação, e hoje a gente quer tornar muito claro o que faz um Business Owner diariamente, semanalmente, mensalmente, trimestralmente. Para isso a gente vai montar uma matriz, tão simples quanto uma matriz, cuja primeira linha, vocês podem ver aí agora no modelo, tem operações, iniciativas, estratégia e liderança. A gente chama isso, em análise de negócios, os horizontes do planejamento. Eu posso chamar até de horizontes da gestão, porque a gente está olhando no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo e na transcendência. Aquela lupa ali é do curto prazo, os óculos para evitar essa miopia organizacional que a gente enxerga muito, o longo prazo ali a luneta e uma águia olhando o todo, essa visão sistêmica olhando o todo, transcendente de prazo aqui associado. O que a gente tem na primeira coluna, que é o que vai ajudar a compor cada uma dessas células com as práticas comuns ali dentro do Business Owner? Análise, planejamento, execução, verificação e aprendizagem. Para bom conhecedor, aquilo ali é uma evolução do PDCA, que já se tornou PDCL, e agora a gente coloca um análise na frente, porque a gente vê que é um elemento pouco explorado, pouco trabalhado e pouco dominado por gestores, líderes e até pelos times, as equipes. Olha só o que eu vou mostrar para vocês de uma forma resumida, porque o conteúdo é vasto. Liderança. Quantos elementos a gente traz no aspecto da liderança? O que eu gostaria de resumir aqui para vocês é o seguinte: a liderança ela é diária, não existe o semanal, quinzenal, como a gente vê alguns líderes de negócio, gestores mais especificamente, vou retirar a palavra líder, gestores atuando com seus times, não tendo tempo para dar feedback, não tendo tempo para disseminar a sua cultura, a cultura da organização, a visão que se espera ter, o propósito da organização. Então a gente espera que nessa perspectiva, que nesse horizonte de liderança, realmente o profissional, o business owner, vista o seu chapéu de líder. Eu nem vou usar o termo chapéu, vista a sua capa de super-herói de líder e inspire. Seja um líder coach, seja um líder visionário, um líder transformador com o seu time, com indivíduos específicos, porque a gente precisa que ele trabalhe no desenvolvimento dessas pessoas. Olha lá embaixo como a gente resume o que ele tem que aprender no aspecto da liderança. Ele precisa fazer a diferença diante do contexto que ele recebeu, ou seja, ele tem que entregar valor, ele tem que ser um executivo, sim. Ele precisa ser referência naquilo. A gente coloca como coach aqui, porque ele não pode, ele tem que ser exemplo do que ele prega, ele tem que ser exemplo das crenças e valores, dos princípios associados, não somente da organização, mas desse contexto, desse time, desse programa de transformação que ele quer executar e está liderando. E por fim, ele tem que ir além do básico, ir além da operação, do entregar somente features, entregar recursos. Ele tem que ir além, ele tem que pensar em novas capacidades, ele tem que pensar na disrupção do seu negócio. Esse é o mundo liderança resumido que a gente coloca. Depois vocês podem baixar esse modelo aqui completo e ler cada um dos elementos e fazer a sua autocrítica e também a análise dos gaps que vocês acham que precisam levar para os ambientes organizacionais de vocês, se vocês têm a responsabilidade de desenvolver business owners na organização de vocês. Vamos para o segundo elemento, estratégia. Estratégia eu vou resumir da seguinte forma. Sim, se o business owner é responsável pela transformação de um contexto específico de negócios, ou seja, por sua evolução, ele tem que sim saber analisar o cenário atual, os riscos de permanecer no mesmo, o custo da oportunidade perdida de ficar aqui. Ele tem que ser capaz de liderar uma análise para um cenário futuro desejado. Ele tem que ser capaz de analisar os riscos de sair do cenário esse atual e ir para o cenário desejado e de liderar uma estratégia de evolução, uma estratégia de sair do A para o B.
Eu sempre falei isso aqui, que a análise da estratégia de negócio é um dos pontos mais fortes e muito negligenciado dentro das organizações, mas é mais forte dentro da área de conhecimento chamada análise de negócios. E ali em Business Analysis a gente foca muito na análise da estratégia e a gente desenvolve muito a competência dos Business Owners nesse aspecto. Porque se a gente quer acelerar resultado, não tem coisa melhor do que reduzir um monte de desperdícios, ou seja, não fazer aquilo que é desnecessário, ou seja, fracionar o problema, decompor assim e apontar para um caminho mais certeiro. Então ele precisa trabalhar na estratégia e ele precisa gerenciar conflitos. Ele precisa ser um orquestrador das partes interessadas diante do seu problema. Ele representa esse problema diante da alta gestão e ele é aquele que comunica para os seus times e para os pares também. Então o mundo da estratégia, eu resumiria aqui agora na aprendizagem que ele precisa ter, é focar em agilidade de negócios, esse é um primeiro elemento. Segundo, o crescimento exponencial das organizações exponenciais, entender isso, ler isso, trabalhar nisso, criar esse modelo mental de organizações exponenciais. E por fim, a sustentabilidade organizacional. Vocês já perceberam que esse canal aqui, ele não está focado no momento em startups. A gente não direciona muito o nosso discurso para empreendedores de startup. A gente direciona sim para grandes organizações, para empresas que precisam acelerar o seu processo de mudança. Então, por isso, eu sempre ouço de vários gestores, líderes, não coloque nossa marca em risco, não coloque os nossos resultados em risco. Façam as experimentações, desenvolvam as capacidades necessárias, mas de uma forma controlada para não colocar em risco tudo isso que a gente já construiu até agora. Então, nesse ponto, vem o sustentabilidade organizacional e precisa estar na mente, no foco do Business Owner. Vamos para o terceiro elemento, que são as iniciativas. Quando eu falo iniciativas aqui, pensem planos de ação, pensem em projetos, pensem no programa ou nos programas que esse Business Owner irá liderar. Ou seja, quando a gente fala de iniciativa de médio prazo, é que acabou aquela época de projetos de anos. A estratégia é de um ano. Os projetos hoje são de trimestres e são verificados mensalmente, por isso que tem no planejamento ali, mensalmente a gente está avaliando em nível de programa os resultados, as capacidades, se está dando certo ou não. É o lado pragmático do Business Owner, ok, planejamos evoluir nessas capacidades, eu quero vê-las sendo desenvolvidas, eu quero ver os resultados disso, porque são as capacidades que vão dar resultado de negócio. Então, nessa perspectiva de iniciativa, até alguns frameworks que trabalham com escalabilidade de negócio colocam o programa como principal alvo do Business Owner. Ele é líder de um programa de aceleração, de mudança, de evolução de negócio, tá? O que a gente recomenda aqui na aprendizagem, diante de tudo isso que vocês estão lendo ali, o que a gente foca lá embaixo? O mindset ágil na gestão de projetos, na gestão de negócios com foco na experiência do cliente, que vocês podem ver lá no topo do modelo. Tá. A gente vê também um mindset digital, essa nova economia, porque não basta só agilidade, sem ter recursos digitais para garantir escalabilidade de resultados, escalabilidade da mudança. A gente fala também de um pensamento sistêmico e de uma compreensão de complexidade. Aqui eu vou bater de novo na tecla. Cuidado para tentar transformar em algo simples aquilo que é complexo. Para quem tem o domínio de novas técnicas, novos conhecimentos, novas práticas, as relações causais entre elas, é simples falar de tudo isso, só que para quem nunca trabalhou com isso, parece que é complexo. Aí as pessoas querem transformar um mundo que tem grandes problemas na economia clássica com soluções da economia clássica. Não vai dar certo, não tem dado certo. Precisarão de soluções da economia, dessa nova economia pós-digital, lean, ágil, exponencial. E para isso a pessoa precisa estudar e entender sistemas dinâmicos e complexos. Não precisa em nível de matemática, mas precisa entender relações causais e não basta só melhorar a performance de uma área da organização que tudo vai se solucionar. Eu preciso entender o todo, o impacto em todas as partes interessadas, mudanças, sistemas, a interconectividade, interdependências entre organizações e departamentos e por aí vai, tá?
E por fim, cultura de experimentação. Cultura de experimentação. Se lá na liderança vocês vão observar no nível de verificação, que eu não cheguei a mencionar, mas está aqui, agilidade moderna ali, implícita ali, ó, segurança psicológica, motivação da equipe e tornar as pessoas incríveis. Aqui quando a gente entra na experimentação, é que é muito difícil eu me tornar incrível fazendo sempre a mesma coisa. E para isso eu preciso experimentar novas formas de fazer aquilo que eu faço. Tá? Então, nesse aspecto, fazer novas formas, eu preciso ter segurança do ambiente, que não esteja impregnado de medo, que eu não possa tomar decisões por conta, que eu acho que eu vou ser rechaçado, eu não posso dar minha opinião porque eu acho que vai parecer que é estúpido ou assim, não é inteligente. Eu preciso ser capaz de dizer o que eu penso, o que eu acredito. Porque nesses momentos é que muitas ideias e a inovação pode acontecer, certo? Então essa cultura da experimentação a partir de hipóteses é importante. Vamos para o quarto e último horizonte ali das operações. Operações, muita gente vê como o dia a dia e muitos gestores dizem para mim assim, eu vivo na operação, eu sou consumido pela operação, não tenho tempo para fazer mais nada. Pois é, está na hora de você repensar a sua vida de gestor e principalmente agora de business owner, um líder lean agile de transformação de negócios. Se você só viver na operação, você não tem tempo para se dedicar à mudança, ao desenvolvimento de competências. Por isso então que a gente espera, dê uma olhada no modelo aí, que você acompanhe o time, entenda o que eles estão falando. Vocês não precisam entrar e não vão entrar nos detalhes altamente técnicos, mas eu preciso entender a abordagem que está sendo dada para a solução. Eu tenho que entender o porquê vamos usar um aplicativo mobile, por que vai ter um CRM de um novo fornecedor. Eu preciso entender isso, eu não preciso entrar em detalhes sobre como vai ser feito, mas eu preciso entender a abordagem da solução. Eu preciso entender o fluxo de valor, desde a concepção do problema até a entrega desse valor para o nosso cliente final. Então eu preciso entender esses nossos processos, o nosso fluxo como um todo e focar na agregação de valor e na redução de desperdícios. Esse é o mundo lean aqui na presente forte aqui. E o fluxo de trabalho também. Quando eu falo fluxo de trabalho, não adianta eu tentar empurrar que saiam soluções o mais rápido possível, porque eu estou ansioso e quero cada vez mais rápido features dos produtos sejam entregues. Eu preciso entender todo o fluxo. O pessoal do Kanban trabalha muito forte e deixa explícito e visível isso, com louvor aqui. Tá? Porque o que acontece assim, ó, ele tem que ficar claro todos os processos envolvidos, as responsabilidades, as autoridades, as trocas de mão, vamos dizer assim, na produção. O business owner tem que entender. Eu gosto, nesse momento aqui, vai haver ali prioridades, capacidades do time, os impedimentos, não vou entrar em detalhes aqui, mas o que eu queria dizer nesse ponto é o seguinte em nível de operação. Business owner. Se você é dono de um restaurante, compreenda como funciona a sua cozinha. Essa é a minha mensagem extremamente simples. Agora a gente é dono de um restaurante japonês e chega lá e pede para entregar um prato de massa italiano rápido porque um amigo meu chegou. Eu sei que vocês devem ter chefes ou cozinheiros que saibam fazer isso e podem entregar, mas vai bagunçar todo o processo, vai criar uma variabilidade violenta lá dentro. E provavelmente você deixará descontente outros clientes que estavam esperando na fila para ser as suas entregas de seus pratos, de suas experiências gastronômicas que teriam. Então, nesse mundo da operação, o que eu resumo aqui é o seguinte: semanalmente o business owner precisa trabalhar em nível de time, dando suporte a eles, fazendo reuniões que eu digo de APDCL, reuniões de análise, de planejamento, de execução, trabalhando junto, verificação e aprendizagem, que nem conhece lá do Ágil, as retrospectivas ou as reuniões, como se chama hoje, de inspeção e adaptação. Ele precisa saber isso e fazer isso. Então olhem lá no final a aprendizagem que a gente espera aqui. Lean, valor e desperdícios, comunicação e colaboração de fato, equipes auto-organizadas e melhoria contínua. O que vocês acham de todo esse modelo aqui, essa matriz? É pesado, não é isso? Pois é. O que eu vou dizer para vocês? No próximo vídeo, a gente vai entrar nas competências essenciais, que seria o quinto vídeo,
E no sexto vídeo nós vamos falar no caminho que um business owner deve percorrer para ganhar proficiência em todos esses elementos. Não é algo novo esses níveis de proficiência, e eu vou trazer aqui para o business owner uma proposta que a gente está fazendo para ele entender como que ele vai assimilando cada um desses elementos ao longo desse caminho de evolução de gestão de negócios para a nova economia. Quem ficou assustado com toda essa informação, eu diria, tem chão, tem caminho, se inspire, aspire por isso aqui. Não é fácil, são décadas para estudar e ser um gestor de negócios num nível de nova economia, falando todos esses discursos, esses vocabulários e tendo maestria em tudo isso. Mas vamos começar pelo básico, vamos começar conhecendo os elementos e praticando de forma supervisionada, que é o que a gente propõe na evolução, tá? Espero que tenha sido útil e claro esse modelo. Baixem o diagrama aí, tem um PDF, o link aqui embaixo no YouTube para vocês baixarem o arquivo e analisarem e planejarem o seu estudo e o seu desenvolvimento profissional, tá? Até o próximo episódio, um abraço.